Primeira questão diz o seguinte. Três esferas metálicas neutras, eletricamente isoladas no ambiente, são encostadas umas às outras com seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. Esse extremo carregado é aproximado a uma das esferas ao longo de uma linha formada por seus centros. Veja figura ao lado pela ilustração. Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque nas esferas, essas são afastadas umas das outras sem que se lhes toque, continuando ao longo da mesma linha que formavam enquanto estavam juntas. Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as esferas ficam. Bom, então estou aproximando o objeto positivo, então eu vou ter um fluxo de elétrons nesse sentido. Essa esfera perde elétrons, então fica positiva. Essa esfera ganha elétrons, fica negativa. Essa esfera ganha elétrons dessa, mas perde para essa, então fica neutra. Então, letra C. A segunda questão diz o seguinte. As esferas A e B, condutoras e neutras, estão apoiadas em suportes isolantes em contato entre si. Aproxime-se da esfera B pela direita, um objeto eletrizado positivamente, como mostra a figura ao lado. Com o objeto eletrizado à direita de B, as esferas são separadas uma da outra e, em seguida, o objeto eletrizado é afastado para muito longe. Após o final do processo, a esfera A tem carga QA e a esfera B tem carga QB. Determine a relação matemática entre QA e QB e explique. Então, aproximo o objeto positivo, então eu vou ter um fluxo de elétrons nesse sentido. A perde elétrons, então fica positivo. B ganha elétrons, então fica negativo. Então, eu posso dizer que QA é positivo e QB é negativo. Além disso, todos os elétrons que A perde, B ganha. Então, eu posso dizer que o módulo das cargas são iguais. Então, módulo de QA é igual ao módulo de QB. Juntando as informações, eu posso concluir que QA é menos QB. Terceira questão diz o seguinte. Considere três esferas idênticas, condutoras e neutras, que são alinhadas em contato com o mostra figura 1. Algumas ações são realizadas sobre o sistema constituído pelas três esferas. Aproxime-se das esferas sem tocá-las no indutor positivo. Mantendo-se as esferas B e C em contato, afaste-se a esfera A para muito longe. As esferas B e C são separadas uma da outra. Afaste o indutor para muito longe. Depois de realizadas essas ações, a esfera B tem carga QB e a esfera C tem carga QC. Pode-se afirmar que... Então, bom. Aproxime o objeto positivo, então eu tenho um fluxo de elétrons nesse sentido. Então, essa esfera perde elétrons, então fica positiva. E esse conjunto fica negativo. Afasta a esfera, ainda tem aqui o objeto positivo, então ainda vou ter um fluxo de elétrons nesse sentido. Então aqui fica positivo e aqui negativo. Só que repara que a soma dessas duas cargas tem que ser um número negativo, porque a carga total aqui é negativa. E para isso acontecer, eu tenho que o módulo dessa carga tem que ser maior que o módulo dessa carga. Então, letra A. Questão 4 diz o seguinte. Na base de um plano inclinado, sem atrito isolante, foi fixada uma carga Q igual a 50 microcoulombs. Uma segunda carga Q' igual a 50 microcoulombs, de massa 2 kg, foi colocada sobre o plano inclinado, ficando em equilíbrio na posição de cada figura ao lado. Determine a altura H indicada na figura. Então, vou fazer um esqueminha aqui. Então, vou ter aqui uma carga de 5 vezes 10 a menos 5 coulombs. Quem sabe aqui eu vou ter uma carga de 5 vezes 10 a menos 5 coulombs e 2 quilos. Aqui é H. E aqui é 30 graus. Vamos falar que esse segmento aqui é X. Então, eu sei que o seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu concluo que o X é 2H. Então, X é 2H. Agora, vamos ver as forças que atuam sobre essa carga aqui. Então, eu tenho o peso. Peso igual a 20 newtons. Vou ter também uma normal. E uma força elétrica de repulsão. Que vale 9 vezes 10 a 9 vezes 5 vezes 10 a menos 5 vezes 5 vezes 10 a menos 5, tudo isso sobre 4H2. O que vai dar 9 vezes 25 sobre 4 vezes 10H2. Bom, vamos decompor o peso.
Vou ter aqui Px e Py. E vamos lembrar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, então aqui é 30 graus. Então eu posso dizer que Px é P seno de 30, ou seja, 10 newtons. Passar um traço aqui. Então, como essa carga está em equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero, pela primeira lei de Newton, né? Então, a Px vai ser igual à força elétrica. Então, Px é igual à força elétrica. Então, 10 é igual a 9 vezes 25 sobre 4 vezes 10 H2. Então, H2 vai ser 9 vezes 25 sobre 4 vezes 100. Então, H vai ser 3 vezes 5 sobre 2 vezes 10. Então, H vai ser 0,75 metros. Questão 5 diz o seguinte. A figura mostra duas partículas de mesma massa eletrizadas que foram presas à extremidade de um barbante isolante de massa desprezível. As partículas estão girando, trajetória pontilhada, horizontalmente sobre a mesa isolante sem atrito. É correto afirmar que, bom, a gente vai ter aqui uma tensão e uma força elétrica de repulsão. É claro que a gente teria também um peso que estaria entrando na imagem, só que a gente teria também uma normal que está saindo da imagem, que se cancelam, né? Então não vamos preocupar com isso. Então a gente tem que tensão menos a força elétrica é a força centrípeta, né? A resultante dessas duas forças atua como centrípeta. Então, letra D. A força centrípeta sobre cada carga é a soma da tensão no barbante com a força de repulsão entre as cargas, né? A soma vetorial dessas duas forças. Questão 6 diz o seguinte. No composto CSCl, cloreto de césio, os átomos de césio ocupam os 8 vértices de um cubo e o átomo de cloro encontra-se no centro do mesmo. O comprimento das áreas do cubo é de 4 vezes 10 menos 10 metros, veja a figura. Em cada átomo de césio falta um elétron e cada átomo de cloro tem um elétron em excesso. Determine a intensidade da força eletrostática, força colombiana, que atua no átomo de cloro, que resulta dos 8 átomos de CS mostrados. Então, bom, vamos pegar, por exemplo, esse átomo aqui. Essa carga aqui vai aplicar uma força de atração sobre essa carga aqui, só que essa carga aqui também vai aplicar uma força de atração sobre essa carga aqui, de mesmo módulo, porque as cargas são iguais, a distância é a mesma, então as forças vão se anular. Eu posso aplicar esse mesmo raciocínio para todos os pares de cargas diagonalmente opostos, digamos assim, e vou perceber que a força resultante é zero. Agora, suponha que esteja faltando um átomo de césio indicado pela seta, um defeito no cristal. Qual é agora o módulo da força F resultante sobre o átomo de cloro? Essa carga aplica uma força de atração sobre essa carga, só que agora eu não vou ter mais essa carga aqui para aplicar uma força de atração sobre essa carga e cancelar as forças. Então, eu vou ter uma força resultante, essa força F aqui, que vai ser a força que essa carga aplica sobre essa carga aqui. Então, essa força vai ser F igual a 9 vezes 10 a 9 vezes a espécie S+, falta um elétron, então tem uma carga 1,6 vezes 10 a menos 19. A espécie Cl- tem um elétron em excesso, então também tem uma carga em módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância é metade da diagonal do cubo, ou seja, lado, raiz de 3 sobre 2, e isso está ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai achar 1,9 vezes 10 a menos 9 newtons. Uma pequena esfera A de carga mais Q igual a 20 microcoulombs e massa M igual a 30 gramas encontra-se em repouso nas proximidades de um plano inclinado. Quando dela é aproximada lentamente, uma segunda esfera B de carga mais Q fixa sobre um suporte isolante. Devido à repulsão eletrostática, a esfera A desloca-se ao longo da rampa sem atrito e estaciona na posição ilustrada ao lado. Determine um ângulo alfa. Bom, antes vamos calcular a distância entre as cargas. Vamos traçar aqui. Vamos fechar o triângulo retângulo. Aqui eu sei que é 3. Vamos falar que aqui é x. E esse ângulo aqui é 30 graus.
Então, cosseno de 30 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Daqui eu tiro que x é 2 raiz de 3. Então, x é 2 raiz de 3. Agora vamos fazer um esquema aqui. Quem sabe aqui está a nossa carga. Uma carga de 2 vezes 10 a menos 5 coulombs e 0,03 quilos. Bom, as forças que atuam sobre essa carga são as seguintes. Eu tenho o peso igual a 0,3 newtons. Eu tenho a normal. Eu tenho também uma força elétrica de repulsão, fazendo um ângulo mais ou menos assim. E essa força vale 9 vezes 10 a 9 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 5, tudo isso por 2 raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 3. Então, 4 corta com 4, 3 corta com 9, sobra 3. Então, essa força elétrica é de 0,3 newtons. Bom, vou decompor a força elétrica. Vou ter aqui a força elétrica X e a força elétrica Y. Decompor também a normal. Vou ter a normal X e a normal Y. Vamos lembrar que aqui é 30 graus e que esse aqui é alfa, então esse ângulo aqui é alfa. Então, FEx vai ser FE cosseno de 30 graus. Então, vai ser 0,3 raiz de 3 sobre 2. FEY vai ser FE seno de 30 graus. Então, vai ser 0,3 sobre 2. NX vai ser N seno de alfa. E NY vai ser N cosseno de alfa. Passar um traço aqui. Como a carga está em equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero, pela primeira lei de Newton. Então, eu tenho que FEY mais NY é igual ao peso e FEx igual a NX. Então, substituindo os valores, eu tenho que 0,3 sobre 2 mais N cosseno de alfa é igual a 0,3. De onde eu tiro que N cosseno de alfa é 0,3 sobre 2. E eu tenho também que 0,3 raiz de 3 sobre 2 é N seno de alfa. Então, tem essas duas expressões aqui. Substituindo isso aqui, eu tenho que N cosseno de alfa raiz de 3 é N seno de alfa. N corta com N, então a tangente de alfa é raiz de 3. Portanto, o alfa tem que ser 60 graus. Questão 9 diz o seguinte. Considere duas cargas Q1 e Q2 fixas. Verifica-se experimentalmente que a força resultante sobre uma carga negativa colocada no ponto M, equidistante de Q1 e Q2, tem a direção e o sentido representado pelo vetor na figura. O que se pode concluir quanto aos sinais e aos valores de Q1 e Q2? Então, essa carga aqui é negativa e vamos considerar os seguintes eixos. Então, vamos decompor essa força aqui nesses eixos aqui. Então, eu tenho uma força aqui
e uma força aqui. Assim, a gente conclui que Q1 é positiva e Q2 é negativa, e além disso, as distâncias são iguais, então o que vai influenciar nos módulos das forças vai ser a carga. Então, como esse módulo é maior que esse, então Q2, o módulo de Q2 é maior que o módulo de Q1. Então, letra B. Por fim, a questão 10 diz o seguinte. Uma pequena esfera vazada C, com uma carga positiva, é perpassada por um ar isolante semicircular, situado no plano horizontal com extremidades nos pontos A e B, como indica a figura. A esfera pode se deslocar sem atrito tendo o ar como guia. Nas extremidades A e B do ar são colocadas pequenas esferas com cargas mais 125 microcoulombs e mais 8 microcoulombs, respectivamente. Determine a tangente do ângulo alfa para o qual a esfera C permanece em equilíbrio. Lembre-se que AC é perpendicular a BC. Então, eu fiz o semicírculo aqui. A gente vai ter aqui uma carga mais 125 microcoulombs, uma carga mais 8 microcoulombs. Quem sabe aqui também a carga positiva. Esse ângulo aqui é alfa. E vamos lembrar que esse ângulo aqui é 90 graus. Bom, quais são as forças que atuam sobre essa carga? A gente vai ter aqui uma força elétrica de repulsão, que vale K0, que é AQC, sobre AC ao quadrado. A gente vai ter também uma força elétrica de repulsão aqui, que vale K0, QBQC, por BC ao quadrado. Por fim, a gente vai ter também aqui uma normal, que aponta nessa direção aqui. Então, a gente vai ter uma normal. E repara que aqui é raio, aqui também é raio. Então, este lado é igual a esse lado. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Portanto, esse ângulo aqui é alfa. Dessa forma, eu vou ter aqui o vetor amarelo, o vetor vermelho. E eu posso somar os dois. E eu vou obter essa força aqui. Lembrando aqui, é alfa. Então, a gente vai ter que a tangente de alfa é igual a K0 QB QC sobre BC ao quadrado sobre K0 QAQC sobre AC ao quadrado. K0 corta com K0, QC corta com QC. Então, vou ter o seguinte. Tangente de alfa vai ser QB sobre BC ao quadrado vezes AC ao quadrado sobre QA. Então, tangente de alfa vai ser QB sobre QA, ou seja, 8 sobre 125, vezes AC sobre BC ao quadrado, é a mesma coisa que 1 sobre a tangente ao quadrado de alfa. Então, a tangente ao cubo de alfa vai ser 8 sobre 125. Daqui eu tiro que a tangente de alfa é 2 sobre 5.